Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo. O vídeo de ontem, enquanto eu gravava a live, falava na live, alguém me perguntou assim: Adolfo, quantas páginas você lê por dia? E eu respondi, falei, olha, eu não sei, porque se eu for fazer contagem de página, eu não vou saber. Se eu colocar uma meta de 50 páginas, 25 páginas, eu não vou conseguir. É curioso, cada pessoa ela tem as suas metas, né? Então eu falei para ele, olha, eu leio por hora, né? Então eu pego lá um livro, seja em qualquer língua, determinada língua, por exemplo. Eu tô terminando de ler este aqui, né? Falta 100 páginas para ler este aqui. O Novo Testamento ele está em inglês. O que eu leio em inglês é diferente do que eu leio em português. Aquilo que eu leio em grego é diferente daquilo que eu leio em português. Então para mim é difícil colocar uma quantidade de páginas, tá? É difícil, simplesmente isso. Então eu leio por hora, eu leio 1 hora batido, leio meia hora batido, né? Sem interrupção e por aí vai. Então a questão é você tem que tratar as metas para você aquilo que cabe no seu contexto. Por exemplo, eu não tenho filhos, eu trabalho, né? Minha esposa praticamente ela não trabalha, então praticamente eu não faço nada em casa nesse sentido, só lavar a louça de vez em quando, né? Em raros momentos. Então o meu contexto de estudo é diferente daquele que tem 2 filhos, né? Daquele que tem 2 filhos, daquele que é pastor, daquele que é um líder de igreja, né? É diferente do contexto de um jovem de 17 anos de idade que não trabalha. Então as questões de como você estudar, você tem que adequá-las ao seu modelo de vida. Não adianta eu chegar e falar assim, eu leio 100 páginas por dia, eu vou por 100 páginas por dia. Porém, você tem outras obrigações que não dá para serem negligenciadas, né? Cada um tem um contexto. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele estuda 14 horas por dia. Mano, eu queria poder estudar 14 horas por dia, mas eu não posso, né? Eu não posso, tenho que sustentar minha casa, tenho que pagar aluguel e por aí vai. Então, você tem que adequar a sua hora de estudo àquilo que é a sua realidade. Não adianta você querer dar um passo maior que a perna ou querer dar um passo menor que a sua perna. Então, se 10 páginas para você é o suficiente, né, é o que você pode agora, 10 páginas. Se é 20 páginas. Se é meia hora de estudo, é meia hora de estudo. Se é 1 hora, 2 horas, 3 horas, 20 horas, fechou. Mas você tem que adequar a sua hora de estudo de acordo com a sua realidade. A minha é esta, né? A minha não tem como. Eu já descobri que se eu for tentar estudar alguma coisa de maneira sistemática, depois da tarde eu não consigo. Por quê? Porque ligo o zap, tem que atender aluno, alguém faz alguma pergunta, então eu acabo não conseguindo fazer um estudo sistemático. Então o que eu estou fazendo? Eu levanto mais cedo, de manhã, né, de madrugada, levanto mais cedo e faço 2 horas de leitura corrida. Essa é a minha realidade. Mas tem pessoas que já não vão conseguir fazer isso, porque eu sou um cara que se eu acordar cedo, meu dia vai bem. Se eu acordar tarde, meu dia vai mal. Por exemplo, eu tenho levantado 5 horas da manhã, algumas vezes 5h30, mas praticamente 5 horas da manhã, que foi o projeto que eu fiz, né, desde antes do fim do ano. Então não foi promessa de início de ano, foi antes do fim do ano que eu já comecei a fazer isso. E tem me ajudado muito, porque nesses 2 meses eu já estou terminando, já entrei no livro de Apocalipse, no livro do Novo Testamento, né? Já entrei no livro do Apocalipse, né? Na minha leitura em grego, né? Já estou terminando, já estou no capítulo 2. Até o fim do mês eu acabo. E, por exemplo, um livro que fazia tempo que eu queria ler, que eu não conseguia, é o texto do Novo Testamento. Já falta 100 páginas, né? Então, cada um tem que adequar a sua realidade. A sua realidade. Porque eu estudo muito, mas assim, alguém me pergunta uma coisa, eu pego num livro, pego no outro, pá. Muitas perguntas são relacionadas ao Novo Testamento, então vou no Novo Testamento. Então, perguntar quantas páginas eu leio por dia é difícil eu responder. É mais fácil eu responder em horas. Eu estudo 2 horas todos os dias. Eu estudo 3 horas. Eu estou no grupo de zap. Adolfo, como que pronuncia tal palavra e qual que é o significado dela? Aí imagina.
tem quantos dicionários aqui? Eu vou em cada um deles e vou buscando as definições desses dicionários. E assim por diante. Então, alguns vão conseguir estudar por página. Eu consigo estudar 10 páginas, 20 páginas, 100 páginas. Outros vão estudar por hora, que é o meu caso. Outros vão conseguir estudar 1 hora por dia só. Outros vão poder estudar 12 horas por dia. Né? Então, adeque os seus estudos à sua realidade. Você é pai de família. Eu tenho quase plena certeza que você é um pai de família. Você tem sua esposa, você tem seus filhos, você tem praticamente o seu trabalho, porque nem todo mundo é igual eu que trabalha na construção civil. Eu saio da construção civil, minha preocupação com a construção civil acabou. Mas tem pessoas que trabalham com venda, trabalham com programação, trabalham com outros trabalhos que exigem você sair do trabalho, do seu local de trabalho, mas você trabalha em casa. Eu tenho um amigo que o trabalho dele é em casa, então ele está sempre trabalhando. Né? Então você tem que adequar os seus estudos à sua réalité. Adequar os seus estudos à sua réalité, né? À sua realidade. E não tem conversa. O resto é demagogia. Tá? Então, como você que assiste esse vídeo é um pai de família, é um líder de igreja, porque, por exemplo, eu sou membro comum da minha igreja, então eu não tenho funções eclesiásticas dentro da minha igreja. Eu não tenho obrigações eclesiásticas dentro dela. Então eu posso dedicar mais tempo ao meu estudo. Agora, se eu fosse, por exemplo, um ancião de igreja, era reunião tal dia, era reunião em tal outro local, né? Era reunião para marcar uma reunião. Brincadeira não é brincadeira não. Existem reuniões para marcar reuniões. Gente, vamos marcar uma reunião para marcar a reunião, a data da reunião. Por que já não marca a reunião direto? Mas existe todo esse processo. Que se você levar na ponta do lápis, né, se você que é pastor, às vezes você fala assim, eu vou estudar 2 horas por dia. Aí você fala assim, você terminou suas obrigações diárias, você sentou e eu vou estudar. Aí me aparece um endemoniado 10 horas da noite, cara. Você tem que parar de estudar. A sua realidade não condiz com a sua vontade. Entende? Coloca, você está falando de um líder religioso? Exatamente. Pode se levantar um endemoniado para atrapalhar seus estudos. Né? Casal de casados. Os caras, eles nunca brigam 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã. Eles inventam de brigar meia-noite, 11 horas da noite, 10 horas da noite. 10 horas da noite ainda é plausível que tem gente acordada, mas o cara me brigar 11 horas da noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, é complicado, né, meu irmão? Aí judia, né? Aí judia do teu pastor, aí judia de todo mundo, né? Briga, dorme brigado, acorda amanhã cedo e termina o negócio, né? Por que eu estou dando esses exemplos? Porque veja que cada pessoa tem uma realidade diferente. Tem pessoas que não conseguem estudar de manhã cedo. Tipo assim, acordar cedo e ler um livro. Tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que para o seu dia rodar bem, elas têm que acordar 10 horas da manhã. É individual. O ser humano, ele é um ser indivíduo, então ele é individual. O que se aplica pra mim não se aplica pra outra pessoa. Agora imagina, se eu acordar 10 horas da manhã, matou meu dia, cara. Né? Agora se eu acordar às 5, 6, meu dia tá jóia. Tem pessoa que se ela dormir 11 horas da noite, ela acorda quebrada no dia seguinte. Tem pessoa que tem que dormir 10 horas da noite. E eu já não consigo dormir 10 horas da noite. Né? Eu já durmo 11 e pouquinho. Então, existe todo esse contexto que você tem que parar, não olhar para as outras pessoas, olhar para si mesmo e falar: o quanto eu consigo estudar? Atualmente eu consigo estudar 2 capítulos da Bíblia por dia. Ler 2 capítulos da Bíblia por dia. 2. Então é 2 que você vai começar. Não, eu consigo ler 4. É 4 que você vai estudar. Eu consigo ler 1. É 1 que você vai ler. Com o tempo você aumenta, com o tempo você diminui. E aí você vai adequando a sua realidade. Eu, por exemplo, quando eu leio 6, 7 capítulos em grego, beleza, tranquilo. A partir disso, eu já sinto que o que eu li não está me ajudando muito. Então, esse é o meu limite. Passou disso,
estou passando do meu limite. Então, a gente tem que se policiar nesse contexto, nessa abordagem de estudos. Então, tem cara que consegue ler 200 páginas por dia e memoriza bem. Tem outros que já não conseguem. Se ler 10 páginas, a 11ª já não memoriza mais nada. Por quê? Porque cada um tem sua limitação, cada um tem sua realidade, cada um tem seu organismo. O método que se aplica para mim não se aplica para outra pessoa. O método que se aplica para você não se aplica para o seu companheiro ao lado. Então, você tem que entender a sua realidade de estudo. Então, quantas páginas eu leio por dia? Não sei. Quantas horas eu estudo por dia? No mínimo 2. No mínimo 2. Entende? Então, esta é a sua realidade. Esta é a minha realidade. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo.